Boa noite, senhores conservadores. Saúdo a todos. Que vocês estejam em paz e tranquilidade. Tá bom? Estamos mais numa daquelas noites em que nós nos reunimos para estudarmos, debatermos, tá bom? É o nosso momento de muito crescimento. Hoje, nós iremos falar sobre alguns princípios do pensamento conservador. Bom, eu queria agora abrir uma rodada rápida, sem muita delonga, para você falar rapidamente aí como é que foi a sua semana. Eu sei que não é assim que funciona, mas hoje vou fazer um pouco diferente. Vamos lá, Gilberto, como é que foi a semana? Boa noite a todos. A semana começou corrida, da mesma forma que terminou nas últimas 2, 3. Como eu havia falado aí na parte introdutória, eu, como oficial, tenho alguns encargos, né? Principalmente de inquéritos policiais militares, sindicâncias, enfim. E como o período de pandemia acabou por suspender os processos e, enfim, agora eles vieram muita coisa em forma de enxurrada. Então, os oficiais estão com 3, 4, 5 procedimentos, e esses procedimentos têm prazos curtos, né? E eu estou pedindo a prorrogação dos prazos dele, porque tem que ouvir muita gente, tem que seguir o devido processo legal, né? Enfim, está demandando muito tempo, está demandando muito fosfato, mas nada que não passe. Só mesmo fazer o que tem que ser feito, não deixar a peteca cair, manter o moral elevado e partir para a guerra. É isso aí. E é uma pergunta de conservador para conservador. E a família, como é que está? A família, graças a Deus. Você, esposa? A família está bem, graças a Deus. Venho pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe, né, sempre, todos os dias, e que, né, o casamento siga de acordo com a luz, com a sua palavra. Ano que vem, talvez, quem sabe, aí vai vir um filhinho aí. E é isso, só tenho que agradecer a Deus, porque, como você falou aí da Bíblia, que vai te guiando, Sim. É o seu norte. Depois que eu conheci o Senhor, minha vida mudou completamente. Ela entrou nos trilhos. Eu entendi que viver sem Ele não tem como. E vamos passar por aflições. Ele nunca escondeu isso de nós. Mas quem descansa sob as asas do Senhor, descansa bem. Dorme Muito tranquilo. Bom. É isso aí. Então, na parte familiar, só bênção. Na parte profissional, só bênção também, apesar dos afazeres e das missões. E podem até ver que eu tô meio com uma olheirazinha, porque realmente tá complicado, mas bola para frente. Agradecer a paciência dos senhores. Na última semana não deu para poder estar com os senhores. Peço todas as escusas possíveis aí. E falar que é um prazer estar nesse grupo tão diferenciado. Estou aqui para poder aprender todo dia com os senhores. Eu gosto muito de ler. Gosto muito de aprender e os senhores podem contar comigo sempre. Obrigado. Assis, como é que tá? Como é que foi a semana? Como é que tá a família? Liga o microfone. Semana muito boa. Quando eu digo muito boa, num ritmo realmente muito acelerado, trabalhando em 3 escolas com aulas online. Aulas online, por mais que a gente venha trabalhando, é uma novidade. Praticamente todos os dias a gente acaba aprendendo, mas eu diria que o que mais realmente pega é o aspecto burocrático, é uma chamada que você tem que fazer, é o aluno que de repente não está presente, mas de um modo geral, em termos de trabalho, a coisa, graças a Deus, está caminhando. Família também está cada integrante, cada membro da família se adaptando, correndo atrás, porque cada um realmente, diante da pandemia, tem um ritmo, né? Então, eu e Vilma, minha companheira, a gente, graças a Deus, tem uma boa comunicação e vive confabulando os dilemas do dia a dia, né? Dos desafios que a gente tem, mas graças a Deus está tudo, como eu sempre gosto de dizer, está tudo caminhando, né? A gente faz de tudo, como você pode dizer, nunca está 100%. Eu acho que o 100%, não no sentido de qualquer
tipo de reclamação. Mas o 100% é a busca constante, né, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja e a gente quer. Mas, graças a Deus, realmente tudo caminhando. Bom? Bom. Anderson, como é que está a semana, família? Família boa, tudo tranquilo, como um bom conservador, trabalhando muito, porque a gente acredita que é a força do trabalho que move as coisas e não aquilo que o Estado nos dá. E caminhando, muita coisa para fazer, mas eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acho que é o meu jeito de ser. Então, assim, feliz e gosto de estar aqui também. Estou gostando do grupo, estou gostando das coisas que a gente tem ouvido aqui. Tá bom? Um abraço para todos. Rodrigão, como é que está lá? Trabalho e a família? Paz, graças a Deus aqui, tudo na paz, né? A gente em casa dividindo as tarefas com as crianças nessas aulas online. Uma com 7, uma com 4. Meu Deus. 5, 4. Mas no trabalho, graças a Deus, a gente tem corrido bastante, né? Eu vi o Gilberto falando sobre os prazos da pandemia. Todo dia surge uma portaria nova por conta do Tribunal de Justiça aqui, suspende prazo e volta a prazo, enfim, a gente fica na loucura. E o Anderson falando, eu lembrei que o Anderson é um cara que não dorme, né? Desde quando eu o conheci. O cara que vai fazendo... Sempre tem goleiras, né? Mas aqui, começando essa parte do momento eleitoral, né? E eu até falei com o Marquinhos no particular, rapaz, justiça eleitoral, os prazos correm em horas, 24 horas, 2 dias. Então, é sábado e domingo nessa luta de registro, mas enfim, a gente vive nos prazos, né? E vai rompendo. Mas graças a Deus, todo mundo em paz, com saúde. Hoje conversei com um colega que passou por um bom tempo internado na UTI por conta do Covid. Aí foi bom revê-lo e, né, mantendo distanciamento. Mas em paz, graças a Deus, passeando com as meninas, andando de bicicleta aqui Eu vi a fotinha sua lá. Nas ruas aqui que não tem ninguém, num condomínio que eles estão montando, enfim, inventando para não ficar muito na monotonia, no controle remoto, no danoninho e no biscoito recheado. Ok. Carlos Augusto Siri, meu querido, como é que está o trabalho e a família? O Marco Antônio, a todos aí, a questão profissional está indo de vento em popa, graças a Deus, né? Trabalhando muito, agora vamos voltar a partir da semana que vem a dar aula. E a parte familiar, eu e minha esposa estamos lutando com a minha sogra no CTI, né? Já há 15 dias, já numa situação quase que irreversível, né? Então, o meu sogro já é falecido, o meu cunhado, irmão dela, é especial, está sob a nossa responsabilidade, e ela é filha única, né? Então, eu estou dividido, trabalhando, vai para o CTI, leva ela, traz. Agora não está podendo ficar direto lá, tem que fazer 1 hora de visita por dia. Nós estamos aí, né, na oração, pedindo que os irmãos orem também aí. Vamos orar agora por você também, sabia? Para a gente conseguir atravessar essa dificuldade, né? Mas Deus está no comando e a oração dos irmãos é muito importante, né, nesse momento. Tá bom. Nós somos solidários na sua luta, na sua dificuldade, Amém. Mas é uma coisa inerente da própria vida humana também, certa idade. Isso é verdade. Ela está com 83 anos e o estado dela é diabetes muito avançada. O problema todo é a diabetes. Aí os remédios, o fígado está começando a parar, aí por causa da diabetes, aí toma medicamento e uma quantidade grande, a coisa vai... Mas estão caminhando aí, né, dentro daquilo que Deus permite. Beleza. Paulo, como é que foi a semana e como é que está a família? Tudo tranquilo, tá? No ritmo aí também, como os colegas, né? Só uma pergunta, tá me ouvindo bem, Marcos? Estou te ouvindo muito bem. Então tá. Não estou te vendo. Sim, mas aí é normal. Se você visse, seria estranho, né? Mas minha ouvida é normal.
eu resolvi fazer uma outra graduação, né? E, na verdade, eu comecei a fazer já desde agosto. Eu comecei a cursar psicologia. Sim. Então, é um velho sonho, né, que eu tinha, e sempre toma teu tempo, não tem jeito, né? Você toma tempo, é prova, trabalho. Fora isso, tem que atender às atividades profissionais do dia a dia, né? Então, a gente vai se equilibrando da forma que é possível, se organizando também para poder atender às situações que a gente necessita, né? Eu atuo na área contábil, né? E sempre tem bastante trabalho, juntamente agora com a faculdade e tal, estou caminhando. Eu acho que aí desse grupo eu sou o único momentaneamente solteiro, né? Você está sozinho agora. Exatamente. Eu não fui tão conservador em 2 casamentos, né? Você está aqui no Rockshot, teve 3 esposas, vai para a terceira. Exatamente. Mas tudo bem. Prazer aí novamente estar com o grupo, né? A gente vai se afeiçoando também, né? Com o grupo, com as pessoas. E isso é muito importante para a gente, com certeza. Senhores conservadores, parece que não. Mas você vai perceber uma coisa, que nós não podemos fazer nada desvinculado da nossa família. Isso é característico de outras abordagens filosóficas da vida, pessoas que estão em atuações políticas, geralmente deixam a família para trás. E você vai perceber, no mundo do pensamento conservador, não é uma ideologia isso, porque é a questão de você estar presente. Inclusive, o professor Olavo de Carvalho, para quem já viu um pouquinho, sabe que ele fala que a filosofia dele é a filosofia da presença, que é aquela onde você conhece diretamente quem está falando com você e quem é esta pessoa. Porque senão você pode estar falando com um demagogo, você pode estar falando com alguém que está atuando na cena. Tá certo? E isso é muito comum no mundo atual. Então, entre nós, uma pergunta vai ser sempre recorrente. Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Se a sua casa estiver bagunçada, se a sua família estiver destruída, isso aqui, desculpa a expressão, vai ser mera masturbação intelectual para você. Isso não vai produzir fruto nenhum. Tá certo? Então, repara, nós somos pessoas que temos raízes. Nós criamos fundamentos. E a família é uma dessas bases do nosso pensamento. Tudo bem? Por isso que essa pequena dinâmica, eu sei que eu quebrei um protocolo, ela não é assim, somente uma coisinha, não. Não, isso foi previamente pensado. Tudo bem? Eu começo, então. Eu começo com o primeiro princípio. E logo após a minha fala, ela vai ser uma média de 10 minutos, eu vou controlar hoje pelo reloginho daqui, 10 minutos no máximo. Eu vou falar 3 falas de 10 minutos e comentários, porque os princípios são pequenos. Passando a minha pequena explanação, aí eu abro para o comentário de vocês. Porém, hoje, você vai lembrar dos tempos de escola, porque nós iremos fazer pequenas arguições do tipo, ô Gilberto, e aí, quando eu falei isso, o que você entendeu? Ô, Assis, e isso? Siri, o que ele quis dizer com isso? Ok? Pequenas arguições. Então, atenção, faça pequenas anotações, isso é uma questão didática, para que você não fique aí só como ouvinte. Como diz a palavra de Deus, não sejais ouvintes, mas praticantes. Bom, deixa o pessoal se organizar, que eu não tinha falado isso com vocês. Tá bom? Gilbertão está chegando aí com o caderninho dele. Vou tomar minha água aqui. Bem, agora 9h09, mas eu vou até no máximo até 9h20. Primeiro princípio, daquele que eu já mandei para vocês. Um conservador crê que existe uma ordem moral. Guarda essa expressão, ordem moral. Eu vou repetir. Um conservador, segundo lá o Russell Kirk, o conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Então, ordem moral duradoura. Esta ordem
é feita para o homem, e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante, e as verdades morais são permanentes. Então, primeira ideia do pensamento conservador, a noção de ordem moral duradoura. Como é que percebe-se o ser humano? Como alguém feito para esta ordem moral, e a ordem moral feita para esse indivíduo. Ok? Considerações que eu vou chamar aqui de bastidores, para poder ajudá-lo. A palavra ordem, segundo o texto que eu enviei para vocês, significa dizer harmonia. Isso quer dizer que o indivíduo ele vai entrar em harmonia com esta ordem. Então, aquilo que os gregos antigos chamavam de virtude e vício, então, as virtudes que são cultivadas, elas vão me aproximar desta harmonia, me fazer entrar em harmonia com essa ordem. E os chamados vícios e paixões, eles vão me distanciar disso. Ok? Isso está no interdito do conceito. Por quê? Baseado no modelo platônico, o Kirk fala que existem duas ordens. Uma que é interior, que ele chama da alma, ok? E uma que é exterior, que é na vida comunitária. Inclusive, os gregos têm uma expressão chamada de paideia, que é o processo de educação para a vida em comunidade. Então, você tem uma ordem exterior e uma ordem interior. Ok? Alma aqui não está no sentido teológico-religioso, mas está no sentido do homem em si. Esse homem, assim, que eu vou chamar dessa coisa para dentro do ser humano. Essa é a noção. Um outro detalhe é a questão da moral. Por quê? Porque se tem uma coisa que nos confunde, é a confusão que fazemos entre moral e ética. E aqui a gente vai ter que depois tirar um tempo para discutir entre nós como é que nós percebemos os conceitos de moral e ética. Vou falar como eu li e como que eu percebo. A moral, na minha perspectiva, que é bem grega antiga, a moral como um conjunto de valores e princípios que podem ser acessados por meio da razão. Olha aqui, isso não está em mim. Isso não é uma coisa minha, mas é uma coisa por meio da ferramenta da razão que eu posso acessar. É aquilo que os gregos vão dizer de você estar diante do belo, diante da justiça, diante. Quando coloca a expressão diante, que é até a mesma ideia de o que é filosofia? A busca do conhecimento. O professor Olavo de Carvalho ensina que se é a busca do conhecimento, é alguma coisa que não está em você. Você está a buscar isso. E aí, em buscar essa verdade, este conhecimento, você se coloca diante de. Percebe? Então, a gente já começa a quebrar um aspecto humanista aqui. A moral em sentido religioso, que é comum de todos nós, ela emana do próprio Deus Criador. Deixa eu usar uma figura para vocês entenderem. Moisés conduz o povo tirando do Egito, ok? Atravessa o Mar Vermelho, estão no deserto, estão diante do Monte Horebe. Em algum momento ele sobe ao monte e fica 40 dias e 40 noites. E lá, no contato que ele tem com o divino, ele recebe do divino preceitos. Qual é a ideia que se tem aqui? De que não é algo do Moisés, o ser humano. É algo que está para além de Moisés, que transcende Moisés e que é entregue a Moisés. Você pode até, em algum momento, digamos assim, até questionar alguns aspectos da narrativa. Mas o que está sendo ensinado aqui, quase numa pegada até mitológica, o que está sendo ensinado aqui é que alguma coisa que está para além do homem. Por isso a expressão usada no direito, emana. Se você perguntar no direito hoje, que é um direito baseado em construção social, da onde que emana todas as coisas? Emana da sociedade. Ok? Se você vai ao direito natural, você já muda o sentido.
porque existe alguma coisa que é da própria natureza da sociedade. Então, não é do conjunto da sociedade que emana. E na perspectiva religiosa, a moral é alguma coisa que é imposta ao homem, que impõe ao homem. Então, a ideia de um criador que, ao criar, ele impõe à criatura criada, a criatura tem que ser criada, é óbvio, impõe à criatura o como deve ser. Logo, eu estou quebrando algo com vocês aqui. Para você poder entender a ideia de ordem moral duradoura. Ela não está restrita ao que nós, sociedade, definimos. O que nós definimos é construção social. Isso não é ordem moral duradoura. Então, transcende o ser humano, transcende a sociedade, porque ela vai em todos os tempos. Lembra daquele conceito de o conservador é aquele indivíduo que está num diálogo com quem morreu, com quem está vivendo e com quem há de nascer. O nosso diálogo ele é muito mais amplo. Percebe? A crítica que nós fazemos aos revolucionários é que eles rompem com o que já passou e apontam para esse futuro utópico. Então, o termo político aparece, o conservador aparece como um termo político. E aí um detalhe importante. Não existe uma ideologia conservadora. Apesar do João Pereira Coutinho, em algum momento, ele falar sobre isso na sua obra, a maioria é consenso. Não existe uma ideologia conservadora. O que existe, como disse, agora não sei se foi o Kirk ou o Oakeshott, uma postura, uma vontade e uma percepção de que o conservador é alguém que tem sempre algo a perder, algo que ele adquiriu ao longo do tempo. A partir do século XX, o mundo experimentou o colapso desta ordem moral. Aqui está o problema. E se eu voltar na Idade Moderna, o humanismo, o cartesianismo, que é a razão de Descartes, o cientificismo do século XIX, ok? Como método de investigação da realidade, a tendência pós-Segunda Guerra Mundial, que é chamada de pós-estruturalista, são todos aspectos da filosofia, e hoje o domínio do relativismo, principalmente o chamado relativismo moral. Jogou esta ordem moral duradoura, colocou ela em colapso. Percebe? É por isso que esse relativismo ele é tão gritante, ele é tão forte no nosso meio. Então, as sociedades confundem o interesse pessoal, esses engenhosos controles sociais que são feitos na sociedade, e as soluções satisfatórias da ordem moral tradicional. Há uma confusão hoje. Porém, nós não. Nós sabemos que o homem, ou entendemos assim, que o homem ele é feito para uma ordem moral duradoura, que atravessa o tempo. Ok? Ela não está circunscrita a um momento aqui, agora. E aí os intelectuais progressistas fazem a crítica. Para os intelectuais progressistas, os conservadores acreditam que todas as questões sociais, no fundo, são questões morais. É o que nós falamos. Nós não caímos naquele papinho do tipo, o indivíduo ele é como ele é por causa da sociedade. Não. A não ser que você seja da pegada de Jean-Jacques Rousseau, em que o homem nasceu bom, a sociedade que o corrompeu. Então você vai entender que é a estrutura que está errada. Então eu tenho que mexer na estrutura, porque o homem já é bom. Nós vamos entender nos 10 princípios que o homem ele é imperfeito. Ok? Então, por ser imperfeito, ele não tem como construir algo totalmente perfeito na realidade. Então, o primeiro princípio conservador é diante de uma ordem moral duradoura. Beleza? Esse é um objeto para você estudar, escavar, pensar, refletir sobre. E aqui eu encerro esse primeiro princípio. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Ok? Alguém quer comentar? Fazer algum comentário geral?
Senão vou ter que ter. Se ninguém comentar, eu pergunto direto. Eu tive que atender o telefone rapidinho aqui. Então você perdeu um ponto. Fazer o quê, né? Mas você estava falando, a princípio, da ordem, né? Moral, e a questão da ética. Eu não ouvi na sua fala você falar da ética, você falou da moral. Sim, só da moral. Ou eu estou enganado? Não está enganado, não, está correto. Tá, é só para me situar no resto da sua fala aqui, porque eu pensei que... Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Paulo. Sim, sim. Como é que você percebe ética e moral, você? Como eu percebo? Olha, a moral, dentro do conceito que você trabalhou, ela me parece um conjunto de ações, não sei se seria bem a palavra, tá? De valores e princípios. Valores e princípios. Isso. Que são próprios da vida humana. Sim. Tá? Seriam próprios. Tá? A ética ela seria construída. Isso. Tá? Eu entendo dessa forma. Tá? Eu também. A ética ela seria construída, né? A moral já seria inerente a padrões, né? Que são padrões que deram certo ao longo da sociedade humana. Eu vou discordar um pouquinho de você, mas só nesse pontinho final que eu vejo um pouquinho diferente. Eu vejo como algo dado na própria natureza da vida. Uhum. E que você pode acessar, no caso grego, por meio da razão. É porque eu vou confrontar um pouco, talvez a sua ideia, porque eu vou falar da imperfectibilidade humana. Boa! Então, eu vou dar aqui fazer uma contraposição. Porque, veja bem, se você coloca a moral como sendo inerente, própria, a impressão que passa é que ela já nasce com a criatura. Certo? Ela nasce com a criatura. Eu, particularmente, assim, para ser sincero, eu questiono um pouco, tá, esse tipo de conceito, porque me parece um pouco russoniano. Não, mas não é. Porque você está olhando o indivíduo solto. Não é o indivíduo solto. É a espécie. A espécie? É aquela história do o indivíduo é tolo e a espécie é sábia. Ah, sim. Então não é o Paulo Cunha nem o Marco Antônio. É o ser humano. Bom, mas fazendo uma distinção entre moral e ética, basicamente o que eu... É isso. No momento, verbalizar é isso aí. Não, eu concordo contigo. Algo dado e algo que você vai construindo em relação ao que foi dado. Gilberto? Então, o que eu posso perceber um pouquinho é que moral e ética há uma diferença etimológica, né? Mas a moral, essa moral divina, transcendente aí que o Marquinhos falou, me parece um pouco com direito, tendo em vista que ele estabelece valores e princípios como se fossem determinações divinas do modo de viver, de ser seguido. Aí eu não sei... Se você tiver no direito natural, né? Sim. Além do direito natural, melhor dizendo. Se tiver, meu filho, não é. Então, se é para além do direito natural, sim. Então, como bem Marquinhos falou, então eu acho que essa ordem moral divina, ela é estabelecida justamente para o homem, né? Para o homem ter, como o Marquinhos falou, há duas ordens, de acordo com Platão, né? Sim. Uma exterior e uma interior. Então, essa moral divina transcendente, pré-existente ao homem e determinada por Deus, assim, no meu pouco conhecimento no assunto, seria essa introjeção divina na cabeça, no convívio social, que talvez
a ética viria depois que ética a gente tem também como conduta, que viria a agregar no sentido de exteriorizar essa moral pré-existente divina. Por exemplo, Gilberto, eu uso a expressão muito acessar. Se eu falo em acessar, é como se em algum lugar tivesse o que é a vida humana, com suas virtudes, seus princípios e tudo mais, e por meio da razão, no caso da religião, é por meio da elevação espiritual na religião, mas por meio da razão, você acessa isso. É assim que os gregos veem. E aí, por isso que Sócrates fala, olha, na hora que você estiver diante do bem, você tem que ser bondoso. Tá certo? Na hora que você estiver diante do justo, você tem que ser da justiça, você tem que ser justo. Então, basicamente, é nesse sentido de você acessar essas coisas. Sim. Aí só para complementar, Marquinhos. Sim. Então, essa moral, como ela estabelece princípios e valores, seria... fugiu a palavra aqui. Seria como se... Puxa vida. Como se a forma... Essa forma... Eu lembrei. Então, como estabelece princípios e valores, por exemplo, eu vou pegar a palavra de Deus, quando estabelece que aqueles 10 mandamentos, né? Sim, foi o meu 10 exemplo. mandamentos. Amarás o teu Deus de toda sua força, todo o seu entendimento, enfim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, enfim. Então, isso aí, né, seria uma moral divina. Já essa pré-estabelecida, que ela vem pronta, pré-estabelecida aos homens. Né? Isso, como... Vamos pegar nosso exemplo aqui. A gente, como conservador, seria o princípio basilar, nuclear de toda a nossa ação, de todo o nosso pensamento, que iria nortear a nossa conduta. É isso que eu penso. Agora, analisando isso à luz de todas as religiões que existem, para não ficar só na perspectiva cristã, é sempre a ideia do que transcende ao homem. Ao homem. Eu coloquei para você entender aqui a ideia de não estar no homem. Sim, não. Ela é transcendente. Ela vem de cima. Sim. Aí você acessa isso. Sim, exato. Perfeito. Fala, Anderson. Posso falar? Eu acredito que uma moral duradoura, ela só pode emanar de Deus. Não tem como, dos princípios de Deus, a gente ter uma moral duradoura que transcenda os tempos e passe pelos vários tipos de sociedade que não venha de Deus. Por quê? Porque tudo que vem do homem, o homem é imperfeito. Como a imperfeição pode criar o que é perfeito? Uma moral duradoura, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser algo que realmente gere vida e gere continuidade. Então, é difícil a gente pensar que o homem pode criar uma moral. Eu acho que toda a moral foi construída ao longo do tempo pela intervenção divina, lá desde a época do povo judeu e tudo, mas também na crença de um Deus também, como você falou. Eu estou vendo uma série muito interessante sobre os povos muçulmanos, Resurrection, que chama, muito interessante. E você vê como que eles formam uma moral, mas num Deus Alá que eles acreditam, né? Então, mas formam uma moral baseada numa transcendência que você está falando aí. Então, uma moral duradoura, ela tem que vir, ela tem que partir de Deus, porque nós, como homens, somos imperfeitos. Vamos pensar uma coisa aqui que eu achei super interessante de pensar. Por exemplo, tem algumas tribos indígenas isoladas, até aqui no Brasil, já encontraram tribos assim, que quando uma criança defeituosa nasce, eles matam a criança e enterram. Porque, na moral deles, uma criança defeituosa é alguém que vai trazer algum mal para a comunidade. Então, olha só que moral que eles estabeleceram, que conceito moral que eles estabeleceram baseado na imperfeição deles. Então, para eles, aquilo não é errado, matar uma criança só porque se a criança nasceu aleijada, mata a criança. Isso não é errado para eles. Enterrar aquela criança viva ainda. Porque isso, na cabeça deles, é um humano criando o que é certo. Então, toda vez que a moral vem de uma mente humana, aí você vai estabelecer a sua moral. Aí Caim mata Abel, aí, ou seja, a moral é aquilo que eu quero fazer, não é mais o que é benéfico para o homem. Então, eu só acredito numa moral duradoura que transcende, que vem do próprio Deus. Marquinhos, fala. Eu posso só complementar, então, é perfeito aí que ele falou. Então, você até falou do relativismo que vem colocando essa moral transcendente de lado, né? A gente pode lembrar, então, você como professor de história sabe melhor do que eu, desse processo histórico que vem desde do teocentrismo,
depois vem com o iluminismo e a razão e bota o homem como centro do universo. Foi aquelas citações que eu fiz lá para vocês. Exato. Então, esse processo ele vem se agravando com o passar dos tempos, né? A gente vai vendo que vai colocando Deus e a sua moral transcendente de lado e colocando o homem no centro de tudo. É isso aí. Conservadores, eu desliguei o microfone de vocês para evitar ruído, porque para gravação, depois para purificar, é melhor todo mundo ficar só um falando por vez. Por isso que eu desliguei o do Gilberto e o do Rodrigo. Rodrigo, você quer falar? Primeiro, desculpa eu que eu tive que ser rapidinho, mas quanto à discussão sobre moral e ética, eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo, lá de Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele fala justamente da ética. Ele fala da ética. Ele fala assim, Romanos 2, 14 e 15. Os não-judeus não têm a lei, mas, quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade e os seus pensamentos, e às vezes os acusam, e às vezes os defendem, também mostram isso. Então, diante dessa discussão e a apresentação do Marquinho, eu, a partir desse texto e tal, ética não é um padrão ou uma conduta característica nossa do cristão, mas sim, igual antes você colocou, né, a moral que Deus um dia estabeleceu, mas a ética é aquilo que você exterioriza. Pelo menos eu percebo dessa maneira, né? Marcos. Então... Só o Rodrigo terminar, desculpa. Sim. Então, assim, quando o Anderson disse, né, que naquela conduta moral daqueles povos, né, sejam muçulmanos, povos indígenas aqui, como eles se exteriorizam, né, as nossas ações éticas podem ter origem em uma estrutura de pensamento humanística, bem como islâmica, budista ou ateísta, bem como bíblica. E aí que nós, pelo menos nós como cristãos, a nossa ética, ela da forma que ela se exterioriza, da forma que ela se apresenta. Muito bom. Paulo? Eu, pelo que eu saiba, eu sou o único do grupo, né, que tem uma formação religiosa diferente, que é o espiritismo, né? E existe uma questão num livro chamado Livro dos Espíritos, em que é perguntado onde estão escritas as leis de Deus. E é respondida da seguinte forma: na consciência. Então, interpretando, é como se na nossa consciência nós já tivéssemos essas leis divinas inscritas. Obviamente, normalmente a pessoa, quando ela trilha esse caminho, quando ela age de maneira contrária a essas leis, no fundo ela sente que ela está agindo de maneira contrária a essas leis divinas, poderíamos chamar de moral, entendeu? É porque esse acesso, né, é tipo um software. Está lá, está gravado, né? No fundo das nossas consciências, nós temos inscritas essas leis, né? Esse código, certo? Obviamente, alguns facilitam o acesso ou conseguem esse acesso, né? E outros ignoram completamente esse acesso, né? Até porque eu entendo que, à medida que o indivíduo ele se espiritualiza no bom sentido da palavra, de fato, né? Realmente, não através de palavras, mas através de vivência e conduta, ele vai acessando a esse código moral, tá? E ele vai atendendo a esse código moral, né? Eu até, numa fala anterior, eu citei o caso do Gandhi, né, que era hindu, e ele admirava muito o evangelho do Cristo, né?
E ele até aconselhava os hindus, se quisessem se tornar pessoas melhores, que eles deveriam ler o Evangelho do Cristo. Isso eu li numa biografia dele, né? Então, olha o nível de consciência dessa pessoa, né? Muito bom. Então, é isso. Paulo, um detalhezinho, você viu que você usou a expressão escrita na consciência. O tempo do verbo aqui escrever coloca, parece que alguém escreve. Então não é o ser humano que escreve, alguém que coloca lá. Por isso que transcende o ser humano. Sim, mas eu também entendo dessa forma. Eu acho que isso tá escrito, ele vem como uma programação, como algo já próprio, inerente, entendeu? Porque na academia agora fala que o homem faz tudo, o homem constrói tudo. Não. Só quebrar essa ideia. Uhum. Assis quer comentar também. Eu só quero fazer um comentário em cima de uma definição do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que ética é um conjunto de valores, né? Como vocês muito bem definiram, a moral ela vai muito além de simples conjunto de valores. Mas ele chega a dizer, então, que ética é o conjunto de valores. E aí ele tem um apanhado muito interessante, que eu gosto muito, quando ele diz que nem tudo o que eu quero, eu posso. Então, exemplo, o indivíduo está no horário de trabalho, mas o Gilberto deu uma vontade de ir embora. Ele quer ir embora pelo desejo que ele tem, mas dentro do aspecto da ética, nem tudo aquilo que ele quer, ele pode. Ou seja, nem tudo o que eu quero, eu posso. E aí, no segundo momento, ele diz, nem tudo o que eu posso, eu devo. Olha que interessante. Nem tudo o que eu posso, eu devo. E nem tudo o que eu devo, eu quero. Então, a partir do momento do princípio de uma ética, quando você tem essa baliza, é claro que aí você vai colocar, quando, por exemplo, no item, tudo que eu quero, nem tudo que eu quero eu posso. O que vai servir realmente de baliza para você chegar ao ponto de dizer o seguinte, poxa, nem tudo que eu quero eu posso. Vai ser exatamente o aspecto da moral. O aspecto moral, e aí a gente passa pela própria moral divina, vai realmente ser o peso da balança que vai impedir de você fazer aquilo que num dado momento você deseja. O ser humano, né? Então é só para poder complementar nesse aspecto aí da ética, ok? O Siri, você quer comentar algo? Desculpa, Gilberto. Só o Siri que não falou ainda. Você quer comentar algo? Tá? Não, é só uma dúvida. Eu não sei se o Paulo falou logo no início do comentário dele, que se a moral já nasce com a pessoa, né? Ela já nasce com a pessoa, porque na minha mente eu achava que a moral ela era construída a partir do seu relacionamento com o meio externo, né? A criança, ela precisa, durante o seu crescimento, ter estímulos externos, né? A questão do determinismo. Se seu pai é traficante e seu pai ensina você a traficar drogas, o ambiente que você está não é propício a ter uma moral. É só isso que eu não entendi, inclusive até o Paulo, se foi isso que ele falou, para você tirar essa minha dúvida. A moral já nasce com a pessoa ou a moral ela é construída através da experiência externa, né? Ao longo do crescimento da criança. Eu vou começar da criança. Deixa o Paulo falar primeiro antes. Deixa só o Paulo falar, porque... Tá bom? Ele falou para o Paulo. Paulo? Na verdade, o que eu quis dizer é que a moral, ela já é inata. Ela não é construída. Ela é herdada, mas não é herdada de forma humana. Ela é herdada de maneira transcendente de alguém que nós chamamos de Deus, né? Eu entendo basicamente que o universo ele é regido por leis divinas, entendeu? Leis divinas.
E a moral seria uma espécie de software que nós temos na nossa consciência profunda e que nós, à medida que conseguimos trilhar um caminho de desenvolvimento espiritual verdadeiro, nós cada vez temos mais acesso a esse código divino que já existe em nós. Ele não é construído humanamente, não. Essa é a minha fala. Siri? Não, perfeito, eu entendi, não. Muito satisfeito. Aí eu fiquei só com essa dúvida, né? E eu concordo com o Paulo nisso que ele fala, né? É porque eu não conheço a definição de moral pela filosofia, né? Pelos estudos que vocês já fizeram, né? Então, por isso que eu tinha essa ideia de que, à medida que você vai crescendo, você herda a moral. Mas só que esse herdar a moral é porque já existe dentro de você, se o Paulo me corrija se eu estiver errado, é porque já existe algo inato dentro de você que faz com que você, mesmo às vezes estando em um ambiente adverso, essa moral inata, ela se sobressai, né? E faz com que você se comporte não daquela forma como o ambiente que você está sendo criado né? Porque tem algo já estabelecido por Deus dentro de você. Seria isso, né? Sim. Mais ou menos. Anderson, sua contribuição? Só queria pontuar o seguinte, porque quando a gente fala a palavra moral, aí a gente entra num arcabouço muito grande. Mas se a gente distinguisse um pouco mais, por exemplo, a gente usa, pelo menos na igreja, a gente usa muito a expressão princípio, né? Então, eu acho que essa moral duradoura que a gente está falando são os princípios de verdade estabelecidos por um Deus criador. Então, quando a gente pensa em princípios, são coisas que não vão mudar ao longo do tempo, são coisas que vão passar de geração em geração e vão continuar da mesma maneira, porque são verdadeiros. E isso que o conservador tem que resgatar cada vez, né? Que é o amor à família, que é o valor da vida humana, ou seja, essas coisas, elas não vão mudar daqui a 100 anos. Tá? Daqui a 100 anos a vida humana vai perder o valor e vai poder matar, vai poder fazer o amor. Ou seja, então essa concepção não vai mudar ao longo do tempo. Então isso é princípio, isso é a moral duradoura que o Marquinhos expressou aí. Mas a gente tem que pensar também que existe uma moral cultural que é construída, que não necessariamente é a moral que a gente tem que seguir, né? Mas é uma moral estabelecida com aquilo que você adquire, que você foi criado, que seus pais te ensinaram. E a gente tem sempre esse confronto, aquilo que a gente aprendeu com aquilo que é princípio. Nem sempre a gente aprende coisas que estão de acordo com princípios de Deus, que são eternos e verdadeiros. Tem hora que a gente aprende coisas que vão de encontro com isso aí. Mas é uma moral construída socialmente, né? E mesmo os presidiários lá dentro da cadeia tem um conjunto de arcabouço moral lá de o que pode e o que não pode, né? Eles têm suas regras, mas se isso é duradouro, se isso é verdade, não, isso pode estar baseado em cima de uma mentira. Então, colocar aqui essa moral transcendente é um princípio eterno que é baseado na verdade, naquilo que é imutável, naquilo que é incontestável, né? Muito bom. Senhores, você viu que só esse primeiro princípio aqui, ele já está dando pano para manga, tá bom? Vamos ao segundo, porque senão nós ficamos só no primeiro e nosso tempo já está quase acabando. Assim, o seu número é qual? O seu princípio? Liga o microfone, Assis. Se você quiser, eu posso até apresentar agora, porque Sim. o meu sobrinho, inclusive, já deu o sinal de que está chegando em Guarapari. Então, se vocês me permitir. Bom, então é o seguinte, em cima até do que o Anderson acabou de comentar, ele utilizou a expressão princípio, falou de princípio divino. Então, o princípio, uma definição muito simples da palavra princípio, é o que serve de base para alguma coisa. Então, o nono princípio, trazido aí, abordado pelo padre Ricardo, ele diz que o seguinte, que o nono princípio, o conservador percebe a necessidade de uma prudente
contenção do poder e das paixões humanas. Então, o nono princípio fala da necessidade de uma contenção, conter a contenção do poder, que ele não seja, digamos, extremo, e também a contenção das paixões humanas. Então, no primeiro item que ele aborda, dentro a respeito do princípio, ele diz o seguinte, que politicamente falando, poder é a capacidade de fazer aquilo que se queira. Então, o poder, ele é realmente impressionante. Então, dentro desse ponto de vista, de que poder é a capacidade de se fazer aquilo que se queira, há uma necessidade, então, de que o poder, já dizia até o próprio Rousseau, o Montesquieu, o poder contido pelo poder. Então, o conservador, esse princípio, ele entende isso, que o poder ele não pode ser, digamos assim, com um poder ilimitado, ele tem que ser nesse aspecto contido. Bom, outro aspecto, então, dando uma continuidade dentro dessa ideia, ele diz o seguinte, que um estado em que um indivíduo ou um pequeno grupo é capaz de dominar as aspirações de seus companheiros sem controles é um despotismo, quer seja monárquico, aristocrático ou democrático. Então, quer dizer, se o indivíduo ele não tem esse domínio, ele não tem esse controle ou algo que o impeça, você passa a ter o despotismo, que é a tirania propriamente dita, seja ele que forma de governo for. Se o indivíduo não tem o limite, ele se torna um absolutista. Então, quando também cada pessoa pretende ser o poder em si mesmo, a sociedade, então, se transforma em anarquia. Então, a gente vai, inclusive, de encontro àquilo que o Marcos propôs no início da reunião, quando ele questiona como é que cada um está e como é que está a família. Ora, se você tem uma referência, por exemplo, de uma estrutura familiar, a própria estrutura familiar, ela coloca limites dentro da sua própria vida. Você sabe que dentro de uma estrutura familiar, você não faz simplesmente tudo aquilo que você quer. A família como uma estrutura, por que não dizer, de controle social, porque senão a sociedade vira uma anarquia. Tentemos imaginar a situação dentro do aspecto antropológico, eu diria, do homem, ao desejar a mulher do próximo, se simplesmente fugindo do padrão da moral e até do aspecto da ética, ele simplesmente manifestasse o seu desejo à mulher do próximo. Ficaria um processo complicado, viraria, digamos, nesse aspecto, uma anarquia generalizada. Bom, o conservador também se esforça por limitar e balancear o poder político para que não surja nem a anarquia e nem a tirania. Então, esse balanço, esse equilíbrio para o conservador, ele é realmente muito importante. E aí tem um outro item dentro desse princípio que é comentado, ele diz o seguinte, em todas as épocas, homens e mulheres foram tentados a derrubar os limites colocados sobre o poder, a favor de um capricho temporário. Então, esses caprichos temporários, a gente pode perceber, por exemplo, em alguns momentos históricos. E aí eu citaria aqui o ano de 1968, quando nós tivemos manifestações, principalmente na Europa, mas o Brasil também, aliás, o mundo não passou sem ele, aonde uma geração pregava, por exemplo, a questão do amor livre, não faça guerra, faça o amor, mas que tipo de amor é esse que nós estamos falando? A gente não vai citar os detalhes aqui agora. Mas então, todas as vezes que se tentou realmente derrubar os limites colocados pelo poder, não é? Você viveu, a sociedade viveu de algum modo complicações e problemas que levaram décadas, e por que não dizer século ou séculos para poder
realmente se organizar. Bom, um outro ponto, então, também é o seguinte: em nome da liberdade, e aí a gente já pega alguns aspectos que nós já tivemos oportunidade de discutir aqui, quando ele diz que, em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram os limites tradicionais ao poder, mas o poder não pôde ser abolido. Ele sempre acha um jeito de terminar nas mãos de alguém. Então, no aspecto da Revolução Russa, por exemplo, questionava-se o antigo regime, questionava-se o poder absolutista, mas no lugar, por exemplo, do poder absolutista, os jacobinos tomaram o poder em nome do povo e cometeram excessos tão ou infinitamente piores do que o próprio Estado absolutista. Quando o próprio Lenin e até mesmo Stalin, no início da Revolução Russa, questionavam o poder autoritário do czar, eles propunham colocar um poder no lugar. E nesse poder de colocar um poder no lugar, o que acabaram fazendo? Atrocidades, tanto ou quanto. Então, nesse aspecto, o conservador ele entende que você não tem que simplesmente, digamos, trocar o poder pelo poder. Há, sim, de se conservar aspectos do limite que se colocava dentro do poder anterior àqueles que eles queriam. E por quase já para concluir, o poder que os revolucionários pensavam ser opressor nas mãos do antigo regime, tornou-se muitas vezes mais tirânico nas mãos dos novos mestres do Estado. E aqui eu citei o Lenin. No caso da Revolução Francesa, a gente pode citar o Robespierre, que no início da Revolução Francesa era até mesmo contra a pena de morte, e ele depois se tornou um dos maiores fãs da guilhotina e acabou sendo devorado por ela também. E, por final, tem um aspecto, então, que fala do princípio da contenção das paixões humanas. Então, é o seguinte: sabendo que a natureza humana é uma mistura do bem e do mal, o conservador não coloca sua confiança na mera benevolência, ou seja, na mera bondade. Então, ele entende que é o seguinte: restrições constitucionais, freios e contrapesos políticos, correta coerção das leis, a rede tradicional e intricada de contenções sobre a vontade e o apetite. E aí, quando ele fala aqui numa rede tradicional e intricada de contenções, nós vamos falar da própria religiosidade, do próprio espiritismo, do cristianismo e, por que não dizer, do budismo, de todas as correntes religiosas que servem, sim, como uma forma de contenção. Então, tudo isso o conservador aprova como instrumento de liberdade e de ordem. Ok? Marquinhos, então é isso que eu, dentro do princípio que eu preparei para poder falar. Não sei se alguém já começa. Vou repetir as suas palavras, Marquinhos. Alguém começa a falar ou eu já começo a questionar os senhores? Eu começo a falar. Beleza. Esse princípio, agora no final, quando você falou isso, me veio à mente uma coisa que eu já tinha, que é a ideia de se eu, ser humano, não só eu, Marco Antônio, o ser humano, ele estiver sozinho no universo e não tem nenhum interlocutor com ele, ele faz o que ele quiser fazer. Essa é a ideia. E aí o Dostoiévski, né, tem a famosa frase: se Deus não existe, todas as coisas são permitidas. Agora, se tem alguém que está para além de mim, e as religiões contemplam isso das suas maneiras, se tem um outro que está comigo no universo, mas que não sou eu, ser humano, eu não posso fazer com o universo o que eu quiser fazer. Eu acho que esse é um pouquinho do pensamento. Então, a contenção, tanto do poder quanto das paixões, elas passam pela concepção, pela essa
A concepção desta ideia de que tem um outro que não sou eu. Inclusive também na vida cotidiana, odierna, humana, quando eu olho para você e vejo que você é um outro igual, mas não sou eu preciso te respeitar. Eu não posso fazer com você qualquer coisa. Então, esse princípio da contenção, Assis, gostei muito. Mas você pode continuar aí arguindo o pessoal. Não, eu acho que seria mais um comentário mesmo dos colegas para a gente, de repente, continuar a conversa. Tá? Assis, Sim. eu vou me contrapor um pouco aqui ao meu adversário Marco Antônio, né? Vou desafiar ele com um duelo, né, Marco? Escolha as armas, Marco. Você quer florete, pistola? Florete esperta muito. Não, tá. Precisa de arma de fogo. Olha só. Eu acho que existe um equívoco que, de certa forma, nós gostamos muito de acreditar nessa possibilidade que nós temos, por exemplo, estou sozinho no universo, faço aquilo que quero. Ah, tá. Ok. Como? Porque, veja bem, nós vivemos dentro de um universo, inclusive, está perfeitamente dentro da fala do Assis, regido, tá, por leis físicas, químicas, não é isso? E um dos princípios dessa lei sempre é a contenção, tá? Por exemplo, nós temos aí uma distribuição de energia elétrica pela EDP, que ela vem em alta tensão pela rede, não é isso? Talvez aí o Siri, que é uma pessoa da área, né? Mas, enfim, ela vem em alta tensão na rede. Porém, ela chega numa coisa chamada de transformador, que nada mais é que um mecanismo de contenção e pega aquela força bruta, aquela energia bruta, e transforma numa energia que vai nos dar os 127 volts aí, que é um padrão, e não vai queimar, destruir os nossos aparelhos, certo? Então, eu gosto muito desse tipo de exemplo, porque a gente se perdeu muito num falatório que vem muito desse pessoal ligado a progressismo, eu posso tudo, posso isso. Pode nada, é conversa fiada, tá? Você, porque... Então vai, sobe no alto de um prédio de 10 andares e pula para ver o que acontece. Você não vai burlar a gravidade, você não vai burlar leis. Você, dentro de um carro, você tem mecanismos de contenção. Um carro sem freio, ele é altamente perigoso. Não é isso? Então, é um mecanismo de contenção. É a contenção da barreira de uma hidrelétrica que pega aquele movimento da água bruta e transforma em energia, né? E que nós vamos utilizá-la em meios domésticos, também utilizando contenção de transformadores, não é isso? Eu não posso pegar, por exemplo, um equipamento de 12 volts ali e ligar em 127. Eu tenho que ter um aparelhinho que vai fazer essa contenção, senão vai queimar. Então, eu acho assim, nós temos muitos discursos, muitas falas, que no fundo são grandes mentiras, tá? Só para finalizar e não monopolizar. Digamos que nós façamos uma viagem aqui, nós vamos entrar num avião, todos nós, vamos sair aqui de Vitória, e vamos lá para Porto Alegre, certo? E nós entramos dentro do avião, o piloto fala o seguinte: bom, companheiros, nós vivemos num momento de extrema relatividade. Eu não sei se o combustível que tem no avião é o suficiente para nos levar até lá. Mas, afinal de contas, tudo é relativo, não é? Podemos tudo. Eu também não sei se os equipamentos, GPS, esses equipamentos que vão nos dar um norteamento de direção, estão funcionando de forma perfeita.
Mas, afinal de contas, nós vivemos um momento em que toda a verdade ela é relativa, não é isso? Tá. Alguém aqui em sã consciência ficaria dentro desse avião? Eu não ficaria. O cara não sabe se tem combustível, se os equipamentos estão aptos. Eu nem embarcaria. Exato. Mas eu que sou progressista, essa história parece, não sou nada disso não, hein? Me tira dessa, hein? Se não, eu entendo. Mas essas ideias progressistas, né? Que essas coisas que colocam na cabeça da gente, ela só é válida para essas bobagens e devaneios que estão fora, muitas vezes, do mundo real, que é o mundo que a gente vive. Entendeu? Então, só para fechar a fala do Assis, esses mecanismos de poder, né? Você citou o Robespierre, que era tido como o incorruptível, né? Ele tinha ele era o apelido de incorruptível e tal. Então, esse pessoal, e é típico desse pessoal ligado a essas ideias revolucionárias, né? O que eles mais criticam é o que eles mais fazem, né? Você citou Lenin. O Paulo só estava me zoando só, hein, pessoal? Por favor, hein? Sim, é. Não, é porque quando você se colocou no universo de maneira solitária, primeiro que você ia ter muita dificuldade de viver, né? Porque, na verdade, porque viver de maneira isolada, ela não faz parte até de uma característica humana que é ser gregário, né? Com certeza. Tá bom, seu cara de pau. Eu queria jogar uma bola aí, lançar uma bola, um questionamento aí, para ver se vocês conseguem me dar uma luz, né? O Robespierre, ele, antes da Revolução, ele era contrário Quando eu falo Robespierre, eu estou falando todos os políticos brasileiros, todos aqueles que têm um poder na mão, um poder de decidir, né? Estou englobando usando o Robespierre. O Robespierre, ele era contra a pena de morte. Realmente, a palavra diz, Êxodos 20, 14, que não matarás, né? Ótimo. Então, por isso que o princípio de Deus exclui a pena de morte, né, de vida, né? Agora, quando a pessoa pega o poder na mão e, de repente, ela passa a ser a favor da pena de morte, o que aconteceu com a moral dessa pessoa, voltando para o primeiro princípio? Ela foi desconstruída, ela sumiu, né? Ela desapareceu, foi desconstruída, ou esse camarada nasceu sem moral? Na verdade, ele nunca teve moral, não teve aquele princípio que Deus coloca na hora da formação do ser humano, né? Aquele que transcende. Como é que vocês me responderiam uma situação dessa? Eu vejo, Siri, por exemplo, o Robespierre, ele é uma síntese do idealista. Porque como ele está construindo um mundo perfeito, que está no futuro, e ele acha que todas as barreiras para a construção desse mundo, elas precisam ser demolidas e destruídas. Inclusive pessoas. Por quê? Porque lembra que eles levantaram a bandeira, ó, nós lutamos por liberdade, igualdade e fraternidade. Quem não está conosco é contra essas coisas. Porque nós queremos trazer para o mundo concreto, que o Paulo falou, que é o mundo real, que só esse mundo que existe, nós queremos trazer essa melhor maneira de viver. Então, quando o Robespierre ele chega ao poder, e todos que pensam que nem ele, tudo que eles estão fazendo já está desculpado. Ele é desculpável em tudo, porque ele é portador das tais virtudes e ele está trazendo um futuro de glória para o presente de hoje. Então, tudo que ele está fazendo não é o mal. É por isso que ele muda a maneira de ser. Ok? E aí o conservador vai responder os princípios? Não, temos que conter, inclusive vocês, conservadores, quando vocês governarem, vocês precisam ser contidos, para que vocês não sejam Robespierres ou tantos outros. Então, essa é uma possível explicação. Não sei se ela é total, não sei se vocês concordam com ela. Marquinhos, posso dar uma palavra sobre
na parte dessa contenção, eu gostei dessa expressão também, e essa expressão ela vai falar um pouco também para a gente sobre Estado. Eu acho que o conceito de Estado, que o conservador também é um conceito que faz total sentido. Quanto maior o Estado, se a gente pensar o seguinte, o poder ele precisa ser contido. E tudo que é monopólio gera poder descontrolado. Então, se você pensar no mundo econômico, o que mais tem que ser combatido no capitalismo, por exemplo, é o monopólio, o cartel, por exemplo, que são formas de ter um poder econômico escravizante sobre uma sociedade. Agora, o que faz o mercado se regular, o mercado capitalista? É a concorrência. É porque a outra empresa, ajuda a conter o meu poder e me regula. Então, o concorrente me regula. Nós, agora pensando como seres humanos, o indivíduo e a família. Então, numa sociedade, o que me regula? É a outra pessoa, o outro indivíduo, a outra família. Agora, quando eu tenho algo que está acima de mim, isso estabelece sobre mim um poder. Então, o Estado, quanto maior ele for, maior monopólio ele tem e mais difícil contê-lo. Por quê? Porque um Estado grande é um Estado poderoso, é um Estado que ele está acima de mim, ele é um indivíduo único, ele não tem ninguém em contraposição com ele não tem concorrência. Então, todo Estado grande, ele, uma hora ou outra, ele vai extrapolar o poder dele. Se não for agora, não, mas o governo que está agora é bom, beleza, mas daqui a 20 anos, se o Estado for grande, ele vai assolar. E quando os governos de socialista e de esquerda assumem o seu projeto de poder, eles não saem, porque eles têm um Estado tão grande. Aí você fala da China, você fala da Coreia do Norte, você fala de Cuba, você fala da própria União Soviética, ou seja, não há uma alternância de poder, porque é um Estado tão grande, é um monopólio sobre as pessoas e ali tem poder. Então, a gente, como conservadores, a gente não pode deixar isso. Então, para a ideia conservadora, o Estado tem que ser mínimo. O Estado não pode ser algo que está sobre o indivíduo e sobre a família e sobre a propriedade privada. O Estado tem que ser algo de como se fosse uma cooperativa, uma mínima agências regulatórias para que os indivíduos possam se organizar de formas a terem competição, a terem regulação de um indivíduo pelo outro. Então, Estado mínimo é o que eu sempre acredito. Quanto maior o Estado, por mais que ele seja bom hoje, mas daqui a 10 anos ele pode não ser bom, pode estar na mão de outro governo e o poder vai estar grande na mão de um outro, de um maluco que pode, ou de um partido que assume o poder e pode destruir várias coisas e implementar várias coisas na sociedade que vão destruir a sociedade. E um detalhe é que o ser humano você encontra na vida. A instituição família ela é orgânica do próprio encontro das pessoas. Agora, o Estado é uma artificialidade. O Estado ele não é natural. Ele é inventado, ele é construído. Então, ele é necessário. A perspectiva da solidariedade humana ela é inerente à própria natureza do ser humano. O ato de nós nos encontrarmos para fazermos qualquer coisa. Então, a gente tem que cooperar um com o outro. Agora, quando nós criamos a ideia de Estado regulador, lembra sempre, ele é algo artificial. Portanto, cuidado também com as ideias de Estado. Tá bom? Só um detalhezinho. Assis, mais alguma consideração? Não, Marquinhos. Tudo ótimo. E eu quero até aproveitar a fala, se os senhores me permitirem, o meu sobrinho, acabou de me passar uma mensagem dizendo que ele já está a caminho. Então, no momento que eu deixar a sala, vocês Sim. Já tenho a permissão dos senhores para que eu faça tal, tá bom? Mas eu vou permanecer aqui até ele chegar, tá bom? Alguém mais quer fazer uma outra contribuição? Ou podemos mudar de tópico? Tem que ligar o microfone. Essa ideia desse princípio da contenção me lembra também um princípio chamado princípio da coerção externa. Porque quando fala de um indivíduo, ele vai se tornar déspota, mas quando ele tem que respeitar o direito alheio, um limite, né, imposto por uma pessoa, por uma sociedade.
Então, essa coerção, ela vem de externo, seja pela política, seja por órgãos. Me lembrou também a Revolução Francesa, que vocês bem falaram aí, de Robespierre, mas daquela manutenção de alguns princípios, de alguns valores, de órgãos, para que não se tornasse um governo tirânico, né? Da forma que foi, principalmente na fase jacobina. Muito bom. Ô Paulo. Paulo? Oi. Olha aqui, a hora delongou um pouquinho. Você acha alguma dificuldade se nós começarmos com você no próximo encontro? Você acha? Não tem problema não. Tá bom? É porque eu acabei falando um pouco demais. O primeiro tempo e o segundo tempo delongaram demais, porque eu não ia cortar também um pouco essa coisa de todo mundo. Então, tudo bem, Paulo? A gente começar com você no próximo encontro, daqui a 15 dias? Não há problema não, tá tranquilo. Então tá bom. Porque senão estende demais e aí já deu a nossa hora já aqui. Queridos... Você já está encerrando ou tem uns minutos ainda? Temos uns minutos ainda. Ok. Eu só queria dizer algumas pequenas coisas a respeito dessa questão do Estado, né? Contenção, porque são assuntos muito interessantes e que muitas vezes nós somos pegos pelo termo, tá? Pela palavra, né? E existem palavras que hoje, de tanto que foram ditas, elas já não significam mais nada, né? Elas são palavras esvaziadas, não é isso? Essa questão do Estado é uma questão que valeria se falar durante muito tempo, dada a essa confusão, porque, como você disse, Marco, o Estado é uma entidade fictícia. Ele é uma criação humana como uma forma de se criar uma condição de melhor viver, facilita, né? Facilita. Porém, tudo aquilo que excede, no caso do Estado, o colega falou do Estado inchado, né? Essa coisa toda tal. O Estado, ele é necessário para uma vida um pouco mais tranquila. E, obviamente, uma coisa... esses mecanismos de contenção que nós falamos, que o Assis comentou, o nosso colega Gilberto, né, que faz parte de uma corporação que trabalha diretamente com isso. A polícia, ela tem essa função extremamente necessária, né? Extremamente necessária. Assim como os freios do carro, como eu disse, como os transformadores, a polícia, né? E nós temos uma instância psíquica chamada de superego, que o Freud estudou, o id, o ego e o superego. E o superego, ele é uma instância, de certa forma, proibitiva, né? Porque ele te dá limites, né? E eu vi uma palestra há alguns anos atrás, de um psicólogo psicanalista chamado Ivan Capelato, muito boa. O título era A Importância do Superego. Primeiro, numa sociedade que hoje você quer ter esse amor livre, tudo livre, né? Não tem bandido, a gente não quer mecanismo de contenção, a gente não quer nada, né? Na verdade, a gente não quer amor livre e tal. Ok. Então, quando ele fala da importância do superego, e ele faz uma palestra muito boa sobre isso, que é esse instrumento sensor que nós temos no nosso psiquismo, ele diz o seguinte: o local onde você encontra o maior número de pessoas sem limites do superego é as penitenciárias e os manicômios, tá? Nas penitenciárias e nos manicômios, você não tem muito superego, porque o indivíduo faz aquilo que der na telha dele, né? Aquilo que ele acha que ele deve fazer, ele vai e faz. Ele não tem mecanismo de contenção. Se ele não tem, porque no caso superego é uma contenção interna, né? Mas quando o indivíduo, eu vou lá e vou dar um soco numa pessoa que passa pela rua,
Às vezes o superego dele está desatinado lá, mas ele vai encontrar uma instância exterior que vai ser a polícia e que vai ser o direito. Não é isso? Ok, Marco? Ok, eu estava ligando meu microfone. Ok, muito bom. Senhores, vou fazer aqui os protocolos finais, vou finalizar aqui vou parar a gravação, e aí depois eu dou uns últimos recadinhos para vocês, tudo bem? Só um minuto.